Olá, amadinhos, amadinhas, boa noite a todos. Espero que todos estejam com muita paz e saúde. O resto a gente corre atrás, não é verdade? Bom, o vídeo que eu vou fazer agora para vocês é o vídeo do montinho, tá? Não tem como eu ficar mexendo no celular para mostrar o montinho. Mas você vai escolher o montinho 1, o montinho 2 ou o montinho 3, tá? Simples assim, né? E aí depois eu vou começar pelo montinho 1, para quem escolheu o montinho 1, tá? Ou você pensa você faz uma pergunta, ou se você não quiser, não precisa fazer pergunta nenhuma, você simplesmente escolha um montinho para que as cartas te dê aí uma orientação, né? E escolha o seu montinho. Eu vou usar o baralho que eu já tinha mostrado para vocês, que ele fala de ação, resposta, né? E são três frases ali, né? Vou usar esse baralho e vou usar o baralho cigano, que eu gosto muito desse baralho. Então, para cada montinho, eu vou escolher uma carta dessa, tá? E 2 cartas do baralho cigano. Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, tá? Porque assim vocês vão ver eu tirar a carta. Primeiro montinho. Segundo montinho. Terceiro montinho. Agora vamos para a carta do baralho cigano. Para o primeiro montinho. Para o segundo monte. E para o terceiro monte. Então, vamos lá, amadinhos, amadinhas, né? Como eu falei, vocês vão escolher primeiro montinho, a minha mão esquerda, tá? Ó, primeiro montinho, a mão é assim que eu vou pôr para vocês escolherem. Primeiro montinho, a mão da pulseira amarela e preta dos índios chilenos. Primeiro montinho. Coluna do meio é o montinho 2. E o montinho 3 é a mão direita. Mão direita, vamos aqui com a rosa amarela. Mão direita, terceiro montinho. Coluna do meio, segundo montinho. Primeiro montinho, a pulseira dos índios chilenos, ok? Então, escolha o seu montinho, não pense nada ou pense em alguma coisa, né? E escolha o seu montinho. Vamos lá, começando com o montinho número 1. Vamos ver o que temos aqui. Bom, é o seguinte, quem escolheu o montinho número 1, se você pensou em alguma coisa, a carta, ela fala sobre uma ação. O que é a ação? A ação é algo que você tem que tomar uma atitude, tomar uma ação, fazer algo, né? Já começa, a carta traz, quando ela vem ação, ela fala de atitude, né? E tomar um posicionamento. A carta que saiu para vocês no montinho 1 é o pendurado. Ou seja, o pendurado é o que essa carta fala, a seguinte frase: para mudar, às vezes é preciso se sacrificar
ou você desiste ou vai fundo na questão, né? Então, das duas, uma. Aqui no caso, você não pode ter dúvida, você tem que tomar uma ação. E talvez isso esteja ligado, talvez, a uma situação aonde houve uma traição, tá? Uma traição que para você não foi pouca, tá? Nesse montinho número 1, a pessoa aqui pode estar enfrentando os grandes problemas, tá? E também já mostrando o baralho que lidando com traição, pro montinho 1, tá? Vamos continuar na leitura da carta. Pro lado sentimental, ele fala o seguinte: é hora de se calar, de se retirar e de se aprofundar, sem abrir mão do amor próprio. Então, ou seja, no sentimental, vamos supor que você esteja ligado a alguém que soube que essa pessoa, seu relacionamento não tá bom, você soube que essa pessoa já estava te traindo, né? Teu relacionamento já não estava bom, você estava com muitos problemas e aí a pessoa já tá te traindo. Então, é o momento de você não ficar batendo boca. Apenas se cala, porque a pessoa vai saber o que ela fez nos sentimentos. E se retire, saia, né? Aí você se aprofunde no seu eu, né? E lembrando de ter o seu amor próprio. Ainda no primeiro montinho, no intelectual, seja positivo e não se agarre a ideias antigas, né? Então, busque o novo. Montinho 1, busque o novo. No espiritual, alimente sua fé. Medite e ore e não se vitimize. Por mais problemas que você deve estar enfrentando nesse momento, não adianta você ficar reclamando para os outros. Uma coisa que eu falo para vocês, ninguém gosta de ficar perto de quem vive reclamando da vida ou da situação, das coisas. Então a gente tem que aprender a tomar ações por nós mesmos, né? Então esse montinho 1, ele fala muito para você aumentar a sua fé, alimentar a sua fé, meditar, orar muito e não se vitimizar, né? Eu sei que é um pouco pesado, às vezes é muito chato falar, pô, você tá se fazendo de vítima, às vezes não é, né? Às vezes a pessoa tá cheia de problemas mesmo, mas se vitimizar, que eu falo, é no sentido de não ficar reclamando também para os outros, porque ninguém vai buscar uma companhia de uma pessoa que vive reclamando da vida, tá? Isso no montinho 1 ainda. No material, pode ser preciso se sacrificar para evitar uma dificuldade maior, né? Então, ou seja, no material, as finanças não estão boas, é melhor você evitar gasto, né? Evite gasto, se sacrifique fazendo uma economia para que você não passe por uma dificuldade maior, tá bom? Então, esse para quem escolheu o montinho número 1, tá, gente? Número 1. Agora vamos para quem escolheu o montinho número 2, coluna do meio, né? Montinho número 2, coluna do meio. Se você pensou em alguma coisa, esse montinho eu diria o seguinte: a primeira carta, todas as cartas, nos 3 montinhos saíram a carta da ação. Então, de qualquer maneira, em todos os montes, você tem que tomar uma atitude, tá? Para quem escolheu o segundo montinho, saiu o arcano da papisa, né? Vamos lá. A frase: tramar e planejar, sem agir e sem falar, não apresente o processo. Ou seja,
o arcano da papisa, ela fala que neste seu momento é bom você não ficar falando o que você está planejando. Guarde para si e tome a ação de fazer, né? Então, assim, haja sem ficar falando para os outros, tá? É a frase da papisa. No sentimental, deixe fluir o sentimento sem tomar iniciativas. Apenas observe em silêncio, né? Então, se você está perguntando de alguém, de um relacionamento, né? Deixa a coisa acontecer por ela mesma, né? Sem você botar o carro na frente do boi, né? Deixa fluir as coisas como tem que ser, né? E observe a atitude das pessoas também, no sentimental, tá? No intelectual, desconfie de palavras e atitudes, mas não do seu poder de observação. Ou seja, no intelectual ela fala que se você observar muito, você vai pegar tudo no ar o que tem que ser pegado, né? No espiritual, confie na sua intuição, mas mantenha-se calado. O que é isso? Na parte espiritual, as pessoas que têm intuição, de vez elas escutarem e sair falando, que escute e fique quieto, né? E apenas siga a intuição. Você tem um mentor, um anjo, né? Uma entidade que conversa, que te fala as coisas. Geralmente eles falam quando a gente pode passar adiante. Quando não, a gente sabe qual é o recado que é só pra gente. E muitas vezes, para quem está desenvolvendo a mediunidade de começo, o que acontece? A pessoa fica muito na dúvida, né? Então, apenas confie na sua intuição, tá? No material, o segredo é a alma do negócio. Então, essa carta fala muito de não jogar aos cantos aquilo que você pretende fazer, né? Aguarde e analise cuidadosamente tudo que está acontecendo ao seu redor, tá? Então, preste atenção nos conselhos da papisa, tá? Para quem escolheu o segundo montinho. Aqui, também, quem escolheu o segundo montinho pode estar passando por uma inquietude, problemas em relação a uma criança, pode ser até problema de saúde com uma criança, né? Também, para quem escolheu o segundo montinho, a pessoa tá muito, pode ser até com um neto ou uma neta, filho ou filha de um filho seu, tá? Então há uma preocupação muito grande com essa criança. Aqui também, quem escolheu esse montinho, há uma grande possibilidade de estar havendo um filho seu, estar rompendo um casamento, passando por uma crise, um filho que tem uma filha ou um filho, tá em fase de separação, né? E assim, não fique preocupada, porque seu filho ele vai se reestruturar novamente, tá? Dê tempo ao tempo para ele, né? Porque no momento certo ele vai, a casa vai cair, a separação pode acontecer, mas não fique preocupada, porque ele vai se reconstruir, se reconstituir, se levantar, né? O lado positivo dessa carta é ele se levantar, né? Então, isso aqui é para o segundo montinho, tá? Vamos agora para o último montinho. O último montinho,
que é o montinho 3 da rosa amarela, da mão direita. Montinho 3 também é uma carta de ação, ou seja, você tem que tomar uma atitude, tá? É necessário, né? Vamos lá, carta que saiu para o montinho 3. Se você não pensou em nada, ou perguntou, ou seja lá o conselho, né, para você, foi o arcano da torre, né? Ela diz o seguinte: reconstrua do começo e desta vez sobre bases e valores mais sólidos, tá? Essa é a frase, vou repetir. Reconstrua do começo e desta vez sobre bases e valores mais sólidos, tá? No sentimental, né? Se você pensou numa situação, reconstrua com novas bases ou liberte-se para um futuro melhor, né? Então, crie novas bases para reconstruir algo sentimental. Ou se você vê que não dá, né? Se liberta para que se liberte de um relacionamento para que você tenha um futuro melhor. No intelectual, é hora de romper com o passado e seguir em frente sem olhar para trás, né? Então, esse é o momento. No espiritual, você está passando por momentos de grandes transformações, mas também essas transformações é para que você possa perdoar também. O perdão é muito importante para a nossa evolução espiritual, tá? Então, no espiritual é isso. No material, não tente salvar o que já ruiu, né? Acomode a perda e reconstrua, né? Então, no financeiro, você perdeu alguma coisa? Alguém te tirou algo? Tudo bem, tirou, vai lá e se reconstrói, né? Então, se reconstrua, se levante, tenha força, né? Porque a torre, ela tem dois lados. O negativo é o de você perder o controle, né? É ter que não saber o que fazer. Aí o positivo é você se reerguer, se reconstruir. Então é o que fala essa carta, né? Lembrando que é a carta de ação, de atitude, também no montinho 3. Montinho 3, tá? Algumas pessoas aqui podem estar passando por provações, né? Até em sentimentos mesmo, tá passando por situações que não gostaria, que queria resolver logo, né? Mas tudo tem o seu tempo. Tem certas coisas, não só em relacionamento, qualquer tipo de relacionamento para o montinho 3, seja ele entre parentes, seja ele entre amigos ou entre relacionamento homem e mulher, tá? Aqui diz que o que você tem que passar é um acordo que vem de lá de cima para baixo, você aceitou lá. Então, se não tá muito bem, você dá um jeito de aceitar para você poder, por isso que a carta da torre fala, se reconstruir, né? Olha lá, reconstruir do começo e desta vez base sobre base e valores mais sólidos, né? Então, eu diria que também é a mesma coisa de não cometer os mesmos erros do passado, né? Então, é uma carta que, uma das cartas fala muito de provações, né? Em se tratando de sentimentos e emoções também, tá, gente? Principalmente aqui em relação a um homem, que pode ser um irmão, pode ser o seu próprio relacionamento, né?
ou um amigo também, né? Passando por uma situação que não tá muito boa. Então é isso, amadinhas. Esse é o terceiro montinho para vocês, tá? Muito obrigada. Não esquece do joinha e até o próximo vídeo. Beijos no coração da cigana.